Olá, seja bem-vindo ao Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que debate as principais notícias e os bastidores da política mineira e nacional. Eu sou a Silvia Pires, aqui comigo o repórter de política Andrei Megre. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado, Silvia. E hoje aqui com a gente também o repórter de política, Denis Lacerda. Seja bem-vindo, Denis. Olá, Silvia. Olá, Andrei. Olá, pessoal de casa. A gente começou uma semana morna aí na política, mas ainda assim tem muita coisa para a gente conversar. No primeiro bloco, vamos falar sobre a participação do governador de Minas Gerais e do vice-governador no evento de teste da linha do metrô de Belo Horizonte. Foi um evento em que o vice aproveitou para falar novamente sobre unificar o seu nome como candidato da direita, e o Denis acompanhou essa agenda e vai contar para a gente um pouco os detalhes do que aconteceu lá. No segundo bloco, a gente passa para a volta da polêmica da taxação do PIX, que o deputado federal Nicolas Ferreira fez um novo vídeo nessa terça-feira comentando sobre essa norma que foi publicada em agosto e depois foi revogada, e ele voltou essa polêmica novamente. A gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos que tiveram ali na esquerda e na direita sobre essa movimentação, essa nova movimentação do Nicolas. No terceiro bloco, a gente segue para Brasília para falar sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, que foi anunciada ontem pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu ali de conversa sobre essa transferência e o que isso quer dizer para os próximos passos. Então é isso, fica por aí, a gente volta daqui a pouco com o primeiro bloco. Eu acho que quando a gente fala da posição da direita e da centro-direita em Minas Gerais, a gente tem a oportunidade de continuar a entrega dos trabalhos ou brigar e dar a oportunidade do PT voltar e destruir o que eles destruíram no passado, quando eles não entregaram nem 1 metro quadrado de estação, nem 1 metro linear de trilho, nem uma composição nova. Então, meu trabalho é pela unificação. Gosto muito do senador, é uma relação antiga com ele, mas o meu pedido para ele tem sido continuamente que a gente trabalhe em conjunto como a gente trabalhou até aqui. Então, durante uma agenda para o teste operacional da nova linha do metrô, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, comentou novamente sobre a ideia que ele tem de unificar a candidatura da direita em torno do seu nome. Enquanto a esquerda, a gente tem visto que eles não têm ainda cravado um nome para poder disputar o governo de Minas Gerais, a direita, por outro lado, ela vem aí com várias possibilidades de candidaturas, algumas delas já definidas, outras não, e entre elas o próprio vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Simões, ele é o candidato natural, porque afinal de contas ele é o vice, ele vem ali já dessa gestão do Zema, então ele seria ali o caminho natural, e inclusive ele fez uma mudança de partido. Ele era do Partido Novo, do governador, e fez uma transição para o PSD em outubro do ano passado, justamente para ele ter mais espaço nessa corrida eleitoral. É bom lembrar que esse discurso de unificação do Matheus Simões, ele não é exatamente uma novidade. Ele vem repetindo isso diversas vezes com a imprensa, em agendas, em momentos de café da manhã com jornalistas. Então, é uma pauta que ele vem reforçando desde 2024. Foi ali que eu me lembro assim, de cabeça, a primeira vez que ele falou sobre isso. Ele falava que o pior para a direita em Minas Gerais seria uma fragmentação das candidaturas com vários nomes disputando ali o mesmo campo político. Aí de lá para cá, como eu falei, ele vem reforçando esse discurso, e na terça-feira foi um momento que ele voltou a fazer isso, quando ele esteve ali ao lado do governador Romeu Zema para esses testes do metrô. É um discurso que ganha peso, principalmente quando ele vem falar do senador Cleitinho Azevedo, que já há algum tempo vem falando sobre a possibilidade de ele concorrer, embora ele ainda não tenha oficializado, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Primeiro, como eu falei, o Denis, ele acompanhou a cerimônia, e aí ele vai contar para a gente aqui um pouco os bastidores dessa agenda, do clima político que cercava ali o evento. Pois é, essa agenda contou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com o vice-governador Matheus Simões, e ela marcou uma das etapas dos finalmentes para a inauguração da estação Novo Eldorado, que é a primeira expansão do metrô de Belo Horizonte sendo entregue à população
depois de 20 anos sem nenhuma expansão. E o vice-governador Matheus Simões ele enfatizou muito isso, de ser a primeira entrega depois desse marasmo sem ter investimentos nos trilhos em BH. E é um teste operacional, a previsão é de que a inauguração seja na primeira quinzena de fevereiro e possivelmente com o Romeu Zema tendo que abrir mão do governo de Minas por conta do período de descompatibilização do processo eleitoral, talvez seja uma das últimas entregas que ele fará estando no cargo. E por isso que o Matheus Simões esteve do lado, por isso que o Matheus Simões ele foi quem mais falou com a imprensa, e ele estava com essa postura de que ele está tentando adotar de ser a pessoa que está ali no comando, porque ele tem enfrentado um problema muito grande, que é o desconhecimento da população. O Cleitinho ele está tentando se estabelecer como um candidato ao governo muito por conta da popularidade que ele tem. Tanto que nas últimas pesquisas de intenção de voto ele aparece liderando, com mais de 20% das intenções de voto, enquanto que o Matheus Simões tem apenas 3%, segundo a última pesquisa Doxa, publicada em dezembro. Então o que está acontecendo nesse momento é esse conflito entre, por um lado, o Matheus Simões, que é o sucessor natural do governador, que é a pessoa que tem a máquina na mão, digamos assim, enquanto que o Cleitinho é a pessoa que tem a popularidade. E nesse jogo, um tenta usar as armas que tem. O Cleitinho passou a investir nas redes sociais, na publicação de vídeos, onde ele fala, se eu for governador, eu vou fazer isso. Nós comentamos isso no Política em Pauta da semana passada, por conta do decreto do Zema, ampliando a proteção da Polícia Militar a ex-governadores, que o Cleitinho fez um vídeo chamando de privilégio e dizendo que se eleito governador, essa vai ser a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai ser tirar esse decreto. Ele está tentando, nas redes sociais, estabelecer essa imagem. Ele, inclusive, em alguns vídeos, ele até mencionou sobre que eles não querem que eu seja governador, que eles não querem que eu seja candidato, sem dizer quem é esse eles, quem são esse eles, na verdade. Então, o que está acontecendo é isso. O Matheus Simões ele tem tentado aparecer em muitas agendas públicas ao lado do Zema, se mostrando como uma pessoa de poder no momento, o sucessor natural do governador, enquanto que o Cleitinho, por outro lado, tenta, nas redes sociais, capitalizar o seu nome. E, nesse momento, a direita ainda não tem uma definição de quem será o candidato. Assim como a esquerda não tem, mas a direita, talvez, ela esteja sofrendo, entre aspas, pelo excesso de nomes. Você tem, ao mesmo tempo, Matheus Simões, Cleitinho, você também tem Nicolas, que está querendo, assim, a gente não sabe ainda. É cogitado, né? Está sendo cogitado, e também tem muita popularidade. Então, há esse excesso de nomes da direita, cada um tendo seus pontos fortes, pontos fracos na corrida eleitoral, na corrida pré-eleitoral, um cenário diferente da esquerda, onde nem mesmo nomes estão sendo ventilados. A gente viu que essa estratégia do Simões assim, foi bem clara, assim, principalmente no último ano, dessa aproximação do Zema, de tentar se colocar como esse sucessor natural, até porque o governador foi reeleito em primeiro turno, né? Ele tem uma popularidade grande, principalmente no interior. Então, acho que a construção da imagem do Simões passa totalmente por isso, né? Por ser esse segundo Zema, digamos assim. Enquanto que o Cleitinho, também muito popular no interior, tem uma posição política mais independente, né? Muito associado ao bolsonarismo, mas teve algumas rusgas ali, principalmente no ano passado, e se coloca como um candidato um pouco outsider, né? Diferente do Simões, que tenta se manter junto dessa linhagem política do Zema. É um candidato que o Cleitinho, que na sua atuação no Senado, ao invés de se colocar o tempo todo como oposição ao Lula, que seria o esperado de um candidato que se declara bolsonarista, e que é a postura da maioria deles, ele, pelo contrário, ele abraça algumas causas, ele faz essa leitura de essa pauta aqui é uma pauta realmente do povo, e embora seja do Lula, eu vou abraçar, e essa outra aqui eu vou ser oposição mesmo. Como foi, por exemplo, quando começaram as discussões o fim da escala 6x1. Ele foi um dos poucos ali desse englobo bolsonarista que abraçou a causa e falou, a gente realmente tem que lutar pelo fim da escala 6x1, embora fosse um projeto que estava encabeçado por uma deputada de esquerda. O Zema, ele mesmo tendo sido eleito em primeiro turno, também tem que ser lembrado que o Lula ganhou em Minas Gerais. Sim. Então, existe um voto, especialmente no interior, de pessoas que votam no Lula e que acabaram votando no Zema. E o Matheus, ele, com essa postura de tentar
se afastar não, mas de ser antagônico ao PT, tanto que no próprio evento o Simões ele chegou a dizer que ele deseja essa unificação, ele acredita nessa unificação da direita, muito por conta da boa relação que ele tem com o Cleitinho, que ele tem com o Nicolas, mas também porque, segundo ele, a direita brigando é a oportunidade para o PT voltar ao poder, voltar ao governo de Minas. Então ele está tentando adotar essa postura antagônica ao PT, enquanto que o Cleitinho, como você comentou, ele até defende algumas pautas, como por exemplo a escala 6x1, que é uma pauta progressista, digamos assim. Sim. Existe esse voto especialmente no interior, de pessoas que votam no PT, que ele não pode ser totalmente descartado pelas candidaturas de direita e de centro-direita. Esse desconhecimento, principalmente em torno do Matheus Simões, é algo que eu acho que vai mudar ao longo desse ano, com as propagandas políticas. O Simões mudou para o PSD, inclusive, por causa disso, né? Para ele ter uma plataforma maior. O Partido Novo é um partido que hoje é considerado aqueles nanopartidos, que não tem tempo de televisão, de rádio. O Zema passou por esse processo Exatamente. De desconhecimento e ele não teve um padrinho político igual o Matheus Simões tem, sendo o sucessor do governador. E mesmo nas pesquisas de intenção de voto que você estava falando, o nome do Zema é muito citado ainda nas pesquisas que não é estimulado, como é que chama? Espontânea. Porque as pessoas também não sabem nem que o Zema não pode concorrer, então, enfim, acho que ao longo desse ano, com as campanhas políticas pré-estabelecidas, assim, já vai mudar um pouco esse cenário. O Simões vai se colocar como um nome de conhecimento público, que ainda é difícil de falar nele dessa forma. O cenário das pesquisas até então tem colocado o Cleitinho e também o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ali no topo, muito em função de serem as figuras mais conhecidas pela população, né? O Calil é ex-prefeito, ex-presidente do Atlético, que dava esse poder de aparição para ele, mas isso tudo são cenários ainda muito incipientes, não tem ainda cravado nem quem vai ser o candidato, nem da direita nem da esquerda. Mas sobre o ponto que o Denis comentou a respeito do Cleitinho falar sobre se deixarem ele concorrer ou não, teve uma conversa com jornalistas em junho do ano passado do Matheus Simões, em que ele fala que ele estava tentando ali convencer o Cleitinho a sair de cena, a deixar ali de lado para que ele pudesse ser esse nome, para que pudesse confirmar mesmo, né, esse movimento de que ele fosse lá o candidato da direita aqui em Minas Gerais. Então é uma definição que ainda está em curso, como é o natural de toda eleição. Ele não falou diretamente no Nicolas, né, mas ele tentou se aproximar do Nicolas. A gente viu naquele evento que teve na Polícia Civil, que depois o Nicolas disse que não convidou exatamente o Simões para estar lá, que o Simões meio que apareceu, mas que é um movimento que mostra outra aproximação, né, mais ligado a esse campo bolsonarista mesmo, que é o que o Nicolas representa aqui em Minas Gerais, e que ainda não se sabe se ele vai se colocar mesmo como candidato, mas desde o início o Simões, eu lembro também na filiação dele no PSD, foi anunciada uma grande coligação de partidos para apoiar essa candidatura, partidos menores, assim, principalmente, mas o Simões estava cobrando que o Simões e o Marcelo Aro também no discurso dele, a junção do Republicanos e do PL, que são os partidos respectivamente do Cleitinho e do Nicolas, nessa coligação. Então acho que existe um movimento político rolando nos bastidores também, para além do nome do Matheus Simões, mas dessas coligações partidárias para tentar facilitar o caminho do Simões em busca dessa eleição. O nome do Zema, e aí acaba abarcando o nome do Simões junto ali no pacote, ele é um pouco mal visto ali nesse campo bolsonarista, também por conta das eleições municipais, que era o candidato ali bolsonarista era o Bruno Engler, e no meio da corrida eleitoral o Zema colocou um vice na chapa do Alexandre Calil, que era a Luísa Barreto, a secretária dele. Então, isso deu um desgaste, porque se havia uma expectativa, já que o Zema estava o tempo todo sinalizando uma proximidade com esse grupo, que o Zema fosse apoiar de alguma forma, ou não que talvez colocasse um vice, mas que não fosse apoiar um outro lado. Fora a questão das forças de segurança, né, que também são muito ligadas a esses movimentos bolsonaristas. A gente vê mesmo na Assembleia esses nomes bolsonaristas, principalmente o Caporeso, por exemplo, que se colocam como opositores do Zema muitas vezes, né? Então, ainda é difícil dizer que existe uma aliança entre esses grupos políticos. Sim. Então é isso, é mais uma das cenas dos próximos capítulos que a gente vai voltar a falar aqui no podcast também.
Agora a gente segue para o próximo bloco, fica aí que a gente já volta. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. E você pode cair numa malha fina, pode ser chamado, pode ter que explicar, e pode acabar pagando imposto que nunca imaginou pagar. Não porque você virou criminoso, mas porque o Estado passou a olhar para o seu Pix como se fosse um dinheiro suspeito. E foi exatamente isso que eu denunciei lá em janeiro. Eles não queriam taxar o Pix, eles queriam te controlar. Quando milhões de brasileiros reagiram, eles recuaram. Agora, com o povo distraído, fizeram de novo. Só que é disfarçado. E a liberdade não acaba de uma vez. Ela vai sendo tirada aos poucos, por portaria, por instrução normativa, por ajuste técnico, até o dia em que o governo sabe mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo. E aí, pode ser tarde demais. Então, como você ouviu agora, a fala do deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL aqui de Minas Gerais, ele decidiu ressuscitar aquela polêmica toda em torno do Pix na noite dessa terça-feira, dia 13 de janeiro. Ele fez a publicação de um novo vídeo, naquele mesmo estilo do fundo preto, com a câmera focada só nele, em que ele assume que não vai haver taxação do Pix, como ele havia falado há um ano atrás, mas diz que o governo Lula, nessa previsão de monitorar as movimentações financeiras das fintechs, ele pode acabar prejudicando a população e pode vir aí uma regulação dos microempreendedores. Ele se refere a uma instrução normativa que foi publicada pela Receita Federal em agosto do ano passado, que equipara as fintechs aos bancos tradicionais. Aí o que isso quer dizer? Que elas vão começar a ter as movimentações monitoradas, assim como é feito com qualquer outro banco. A publicação desse outro vídeo que o Nicolas fez correu exatamente um ano depois de toda aquela polêmica de um conteúdo que ele publicou, em que acabou gerando uma crise no governo e uma onda de desinformação. Essa norma tinha passado a valer em janeiro de 2025, mas ela foi revogada por conta desse desgaste político ali. E agora o deputado diz, como eu falei anteriormente, que não vai ter tributação mesmo, mas defende que esse monitoramento pode levar os trabalhadores informais a pagar mais imposto. Embora ele não deixe ali claro como é que isso poderia ocorrer só pela monitoração ali da documentação das transações financeiras das pessoas ali nessas fintechs. E aí é mais um ruído que acabou sendo gerado diante dessa divulgação de informações falsas pelo deputado. O André acompanhou e fez algumas matérias a respeito desse processo. Como que foi isso? Bom, o vídeo do Nicolas é como se fosse uma repetição do vídeo que ele fez no ano passado. Assim, as informações são as mesmas, até porque a norma é a mesma norma que foi publicada em janeiro, só que o governo estava, acho que no auge de várias crises, depois da taxação das blusinhas também, e não conseguiu sustentar aquela norma naquela época. Depois, de uma forma mais discreta, a Receita Federal publicou isso, que é com uma intenção, segundo a própria norma, de impedir movimentações financeiras e conseguir rastrear movimentações do crime organizado, usando como base o exemplo da Operação Carbono Oculto, que identificou que essas fintechs estavam sendo utilizadas para lavar dinheiro do crime organizado. Então, a Receita Federal argumenta que é preciso ter uma legislação mais clara quanto ao acesso de informações referentes aos bancos. Só que quando o Nicolas usa essa palavra monitoramento, ela ainda é muito questionada pela Receita Federal, porque não existe como rastrear exatamente quais operações estão sendo feitas, de onde para onde e quais valores exatamente, as movimentações individuais. O que a Receita tem é um compilado de informações sigilosas e sobre descrição individual. Então, a Receita pega o seu nome, o seu CPF e vai identificar todas as movimentações que você está fazendo. Não é exatamente isso. E essa questão de taxação do Pix também, essas palavras assim, levam muita gente a acreditar que é uma taxação pelas movimentações financeiras, né? Você vai fazer um Pix, você vai tomar ali uma taxa. E como o próprio Nicolas reforçou, não é isso, não existe isso, mas o medo do deputado é que essa movimentação, esse monitoramento
possa fazer com que, a partir do imposto de renda e de outras tributações, os trabalhadores sejam afetados indiretamente, né? Não a taxação do PIX, mas a taxação a partir do monitoramento. Só que não existe lastro na Receita Federal que indica que isso é verdade. A Receita Federal emitiu uma nota logo após a publicação desse vídeo dele, dizendo que as informações contidas são completamente falsas e qualquer informação sobre o monitoramento não é verídica ali dentro desse contexto que ele está falando. Esse vídeo do Nicolas, ele alcançou ali 44 milhões de visualizações já e acabou gerando uma reação, inclusive, ali dos aliados do governo, de parlamentares de esquerda, que foram até, inclusive, à justiça para tentar, e já tem uma ação, né, contra o Nicolas, ele, que engloba essa citação da polêmica toda do PIX, para tentar trazer até uma cassação do mandato dele, porque ele é um parlamentar e tem usado assim, esse espaço de visibilidade dele na visão do governo para poder passar informações falsas. É curioso, o Nicolas ele está retomando esse assunto, especialmente porque já era um assunto que estava morrendo, a questão desse monitoramento do PIX, mas que ele retomou esse assunto, especialmente porque na época daquele primeiro vídeo que ele fez falando sobre isso, o saldo político não foi exatamente positivo para ele, porque muito se falou sobre ele estar querendo prejudicar investigações relacionadas ao crime organizado. Depois houve até aquele problema dele ter recusado, dele ter aberto mão de ser relator do projeto PL antifacção. PL antifacção. Então, naquela época, o saldo já não foi exatamente positivo para ele. E ele retomar esse assunto nesse momento é, de certa forma, curioso. Ainda mais considerando o que aconteceu nas últimas semanas depois da invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, onde também houve uma questão de discussão de soberania nacional, que retomou aquela discussão anterior sobre o tarifaço. Então, talvez isso pode até estar indicando uma tentativa de, agora no ano eleitoral, buscar algumas pautas, entre aspas, perdidas e tentar trazer de volta elas, tipo, tentar colocá-las no jogo novamente e sair por cima. Eu acho que o saldo foi positivo, assim, eu acho que a esquerda tentou fazer essa resposta eu lembro que o termo mais usado na época foi Nicolas ajudou o PCC, né, tentar fazer essa associação. Foi tão positivo para ele que o governo revogou. Exatamente. Assim, o governo estava passando por uma crise ali e ele conseguiu fazer esse movimento para reverter. Acho que a esquerda tentou aproveitar um pouco isso para dizer que ele tentar associar ele ao crime organizado, mas eu acho que no saldo sim acabou sendo positivo e ele está tentando recuperar para ver se ele repete esse sucesso. Acho que aquele vídeo tem mais de 350 milhões de visualizações, sim. É um sucesso absurdo, assim. Acho que esse não vai tomar a mesma proporção, até porque já não é um assunto novo exatamente também. Mas mesmo assim, os números impressionam, né? O Nicolas tem um engajamento, uma capacidade de acesso nas redes sociais que é muito impressionante. Quase para testar de novo, pra testar qual que é o poder que eu tenho em cima desse cenário, o que eu consigo com isso. Vamos ver se esse resultado vídeo, é o mesmo. Esse primeiro vídeo do Pix até virou meio que um modelo de vídeo que ele faz, né? Porque eu vi ele falando recentemente, quando teve aquela questão da Venezuela, que ele ia fazer um vídeo no estilo do Pix para falar sobre as ligações entre o Lula e o Maduro. Então, realmente, foi um sucesso tão grande que se tornou algo, um padrão assim para ele, um ideal. Acho que é isso que você falou mesmo. Ele está tentando repetir a receita de bolo para alcançar o sucesso de novo. E assim, faz parte da atuação parlamentar você tá de olho nas coisas que tanto o governo, não só o governo federal, mas estadual, municipal, tudo que eles estão publicando ali para poder alertar a população. E nessas linhas de, às vezes, decretos, normas que vão ter ali nas entrelinhas, uma coisa que realmente pode trazer um prejuízo. A questão é que não é o caso do que o Nicolas vem fazendo. Ele vem distorcendo a informação, a gente não sabe se deliberadamente ou se por uma falta de leitura correta do documento, mas ele vem fazendo isso e vem causando uma onda de desinformação. Eu acho que existe também uma falha na Receita Federal de se comunicar melhor, de explicar exatamente o que está acontecendo. Assim. Acho que por esse desgaste que aconteceu no ano passado, talvez exista um medo de se expor.
Mas acho que as coisas precisavam ser mais bem comunicadas para a população, porque o Nicolas chega e se comunica muito melhor, mesmo divulgando informações falsas, assim, sabe? Então, o governo e a Receita precisam, acho que, investir melhor nessa comunicação. Que já melhorou muito, né? No Melhorou. início, na época dessa polêmica toda em torno da taxação PIX, foi uma fase que eles tiveram uma crise muito grande de comunicação. Trocou a equipe, né? Uhum. E aí já deu passos muito bons, mas ainda a gente precisa alinhar ainda isso, né? Precisa ver o governo com essas medidas mais alinhadas. Eu acho que a gente precisa falar também sobre a denúncia que a Erika Hilton protocolou no Ministério Público, né? Ministério Público Federal. Novamente, mais uma denúncia em relação ao Nicolas. Eles que têm esse embate muito direto assim, na Câmara, né? Duas lideranças opostas. E com base numa legislação que impede a disseminação de informações falsas ou prejudiciais ao sistema financeiro brasileiro. A Erika Hilton citou na denúncia dela que isso pode levar à prisão de 2 a 6 anos por essa disseminação de informações falsas, e aí protocolou essa denúncia no Ministério Público. Vamos ver se vai ser aceita, se vai encaminhar. O Nicolas vem colecionando ações judiciais Sim. contra ele. Depois do caso da Venezuela, agora novamente o caso do Pix. Enfim, vamos... Acho que é isso, né? Vamos passar para o nosso terceiro e último bloco. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, do Complexo Penitenciário da Papuda. Bolsonaro deixa a superintendência da Polícia Federal, onde estava desde novembro, e passa a cumprir pena em uma sala de Estado Maior, espaço destinado a autoridades. A ordem prevê assistência médica integral, com acompanhamento permanente de médicos já cadastrados e autorização para remoção imediata a hospitais em caso de urgência. Então, como você ouviu agora há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido ontem para Papudinha, que é o 19º Batalhão Militar do Distrito Federal, que acabou conhecido por esse nome de Papudinha. Ele estava, até então, preso numa unidade da Superintendência da Polícia Federal, que vinha sendo muito questionada pela defesa do Bolsonaro em relação às condições que ele tinha ali para poder residir. Essa cela era uma cela de 12 metros quadrados, bem pequena ali, com cama, ar-condicionado, uma televisão sem acesso à internet e alguns armários. Agora o Bolsonaro foi transferido para um ambiente de 64 metros quadrados, onde ele vai poder ficar mais confortável ali, como era o desejo da defesa. É quase um apartamento, né, de muitas pessoas, né? Feito para 4 pessoas, idealmente no funcionamento pleno, mas por conta de ser um ex-presidente, ter essas condições mais especiais, vai ficar com esse espaço todo para ele. Eu até anotei aqui, tem quarto, sala, um banheiro com chuveiro quente, com espelho, cozinha, lavanderia e uma área externa, que representa uns 12 metros quadrados desses 65. Então, agora ele também vai ter direito a banho de sol em tempo livre, né? Que antes era um tempo restrito, que ele precisava se deslocar do lugar da cela que ele estava. Agora ele vai poder acessar essa área externa por conta própria, no momento que ele quiser. E eu acho que o principal argumento, assim, do Alexandre de Moraes na decisão que resolveu transferir ele da Polícia Federal para Papudinha é sobre a questão de saúde, né? Que também vinha sendo muito citada pelos familiares do ex-presidente, principalmente. A gente viu ele atravessando várias questões de saúde ligadas às crises de soluço, ele está tendo apneia do sono, enfim, outras questões. E na Papudinha ele vai ter uma equipe médica à sua disposição 24 horas, assim como já existia, só que parece que na Polícia Federal era um plantão médico de um médico... por turno, né? Por turno, exatamente. E agora existe toda uma equipe que vai poder prestar esse atendimento mais direto ao ex-presidente. Que atende aí as manifestações da defesa, que vem recorrentemente falando dessa condição de saúde dele, mas também não deixa de pleitear também a transferência dele para o regime domiciliar, que, segundo ele, seria ali mais favorável justamente por conta dessas questões de saúde, e é algo que, por enquanto, está fora de definição, fora do escopo para acontecer.
O Bolsonaro, lembrando, ele foi condenado a uma pena de 27 anos por golpe de Estado e outros crimes, e aí ele começou, o ano passado, a cumprir essa pena. Além dessa questão da transferência dele, também teve algumas manifestações da PGR sobre outros pedidos da defesa também essa semana, sobre a instalação da Smart TV, né, que eles estavam querendo, Andrei. Sim, ele tem acesso a uma televisão, tinha na Polícia Federal e vai continuar tendo agora na Papudinha, só que uma televisão comum, né, sem acesso à internet, sem ser uma Smart TV. E aí a defesa do ex-presidente pediu para ter acesso a uma Smart TV para ele assistir vídeos no YouTube, acompanhar o noticiário, enfim, pela plataforma, mas por ter acesso à internet, a PGR se posicionou e disse ser contra isso, que foi o que o ministro Alexandre de Moraes tem pedido, né, para o Ministério Público e para a PGR se manifestar antes de emitir as próprias decisões. E acho que é importante falar sobre essa decisão, sobre o discurso usado pelo ministro na decisão, que ele cita que não é uma colônia de férias, então o Bolsonaro ele está num lugar totalmente confortável, assim, não vai estar em condições ideais, obviamente, porque ele está preso. E o Carlos Bolsonaro, apesar de a gente ver que são condições mais favoráveis, principalmente para o tratamento de saúde do Bolsonaro, o Carlos reagiu assim de uma forma meio negativa, como se a transferência do Bolsonaro para o complexo da Papuda seja, ele chamou de um ambiente prisional severo. Eu acho que o que mostra esse peso simbólico que a Papuda representa, né? Até a internet resgatou um vídeo anterior do Bolsonaro falando a Papuda te espera, naqueles vídeos que ele gravava ainda como deputado contra a corrupção. E o peso simbólico do complexo da Papuda eu acho que é algo muito grande, assim, para além das condições, independente de como ele vai ser atendido lá. Dizer que o Bolsonaro está na Papuda representa muita coisa. Então a gente encerra por aqui o nosso terceiro e último bloco do Política em Pauta. Se você tiver interesse em acompanhar todas as matérias que a gente citou aqui ao longo do programa, estão disponíveis no site do Estado de Minas, o em.com.br, e o podcast também está disponível na íntegra no Spotify e em outros tocadores de podcast. Trazendo um adiantamento para vocês também, nós teremos aqui publicado na segunda-feira uma entrevista com o presidente da Câmara de Belo Horizonte, o Juliano Lopes, que vai ficar disponível a partir de segunda-feira no Jornal Impresso, no portal, e também vai ter uma versão em podcast para você acompanhar se tiver interesse, é o EM Entrevista. Eu agradeço a presença aqui do Andrei. Obrigado. Muito obrigada pela presença também, Denis. Agradeço. A gente fica por aqui, até a próxima.